Olha, eu estou aqui no meu gabinete nesse fim de tarde desta segunda-feira no Senado Federal. O movimento hoje aqui é fraco, mas do outro lado da rua, ali no Palácio do Planalto, certamente muita apreensão. E a notícia de hoje, a que impactou mais e que foi mais discutida aqui no Senado, pelos poucos oradores que compareceram, foi exatamente essa mudança no ministério do presidente Temer. A indagação que eu fiz aqui é: ele nomeou um novo ministro da Justiça ou um novo advogado de defesa? Porque essa pergunta é necessária que seja feita. O presidente tem o direito de se movimentar, de articular para se fortalecer diante da ameaça que pesa sobre ele de ter que renunciar ou de ter que ser cassado no Tribunal Superior Eleitoral ou em razão dos processos de impeachment que estão sobre a mesa do presidente da Câmara dos Deputados. É legítimo que ele se movimente e tente se fortalecer. Agora, o que não podemos admitir é que as altas funções da República sejam exercidas como instrumento de autodefesa, de autoproteção, e não no interesse nacional. Eu digo isso porque o ministro da Justiça ainda não tomou posse, mas já fala da possibilidade de mudar o comando da Polícia Federal. Até aqui, a Operação Lava Jato, com a participação importante da Polícia Federal, tem cumprido o seu dever e tem resistido heroicamente, não é, contra aqueles que querem comprometê-la. Aqueles que querem acabar com a Operação Lava Jato estão sendo derrotados pela eficiente ação desenvolvida pelos investigadores. Portanto, essa ameaça de mudança no comando da Polícia Federal passa a ideia de que o que se deseja é esvaziar a Operação Lava Jato. O governo já reduziu o orçamento, portanto, menos dinheiro para a Polícia Federal. Já reduziu o contingente de pessoal à disposição da Operação Lava Jato. Lá em Curitiba, antes 12 delegados, agora 4 delegados na Operação Lava Jato. A Operação Greenfield, que investiga os fundos de pensão, da mesma forma. Não há pessoal suficiente para o aprofundamento das investigações. Então fica esse receio de que o novo ministro tenha como tarefa dificultar o trabalho da Operação Lava Jato. É preciso ficar muito atento em relação a isso. Aliás, alguns advogados que se denominam, ou pelo menos gostam, né, de serem chamados de juristas, que possuem clientes corruptos, advogam para eles, né, afirmam que nós estamos diante de um Estado policial. Na verdade, nós estamos diante de um Estado corrupto, não policial. O que está havendo agora, em função da Polícia Federal, do Ministério Público e de parte do Poder Judiciário, é maior eficiência no combate à corrupção. Não se trata de um Estado policial. Trata-se de apresentar maior eficiência no combate à corrupção, graças à autonomia, à independência da Polícia Federal, do Ministério Público e de setores do Poder Judiciário. A legislação penal utilizada foi aprovada aqui no Congresso Nacional. E esses investigadores e julgadores se utilizam exatamente desta legislação penal. Portanto, não se atribua ao Estado brasileiro, nesse momento, a condição de Estado policial. Estado corrupto, sim, mas Estado policial, não. O que se vê hoje, repito, é maior eficiência na investigação, no combate à corrupção e certamente veremos também maior eficiência no julgamento através do Poder Judiciário. O que nos preocupa é sempre a lentidão dos procedimentos, com a possibilidade de prescrição de algumas ações,
mas certamente nós teremos também maior eficiência no julgamento. Em relação ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o que se prevê é que até o dia 25 de junho o juiz Sérgio Moro proferirá a sentença e depois esta ação irá para a segunda instância, onde imagino, e outros especialistas também já afirmaram isso, teremos mais de 6 meses para uma sentença definitiva em segunda instância, que é quando há possibilidade, se houver condenação, de prisão. A legislação atual leva para a prisão o condenado em segunda instância. Há aqueles que querem alterar isso. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, abordou a hipótese de alteração, empurrando para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, como instância para condenação e prisão. Enfim, são questões que estão na ordem do dia. E amanhã, já que nós estamos falando em combater a corrupção, às 16 horas, provavelmente, a partir das 16 horas, na ordem do dia, no plenário do Senado Federal, esperamos votar terminativamente no Senado o fim do foro privilegiado. Essa proposta de minha autoria, que vem de 2013 e que está agora vivendo os últimos momentos de tramitação. Nós tivemos, é bom reconhecer que na última semana, aquela manifestação de violência aqui em frente ao Congresso Nacional tirou o clima para a votação da matéria. Então ficou para amanhã. Algumas emendas foram protocoladas. Elas não deveriam ser acolhidas sequer, porque elas ferem o regimento, elas afrontam o regimento da casa. Mas se forem submetidas, teremos que rejeitá-las, já que alteram o conteúdo da nossa proposta. O que querem essas emendas? Eliminar o dispositivo que incluímos, que diz respeito à prerrogativa que tem o Poder Legislativo de convalidar ou não a prisão de parlamentar, como ocorreu recentemente no caso do senador Delcídio. O Senado teve que votar depois de decretada a prisão dele. Com a nossa proposta, isso não ocorrerá mais. E com a emenda querem manter essa prerrogativa. Há também, atualmente, um dispositivo que permite à Câmara e ao Senado suspender ações penais em curso contra parlamentares. A nossa proposta também elimina. A emenda que apresentaram quer preservar. E a outra proposta nossa é que torna constitucional a prisão em segunda instância. O condenado, seja parlamentar, seja autoridade, seja o que for, em segunda instância, seria levado à prisão. A emenda que apresentaram é para eliminar esse dispositivo da nossa proposta. Em primeiro turno, houve a aprovação, unânime, inclusive, 75 votos a 0, porque poucos sabiam da existência desses dispositivos que incluímos no nosso projeto. Mas agora apresentaram essas emendas e nós teremos que rejeitá-las, porque é importante que o projeto seja aprovado com o texto original, porque ele produz efeitos de forma radical. Acaba com o foro privilegiado de todas as autoridades brasileiras, e são mais de 45 mil. Aliás, de todas não, porque houve uma emenda aprovada na Comissão de Justiça em última hora, e ela permanece, que confere foro privilegiado ao presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara e presidente do Senado. Apenas essas autoridades manteriam o foro privilegiado durante o exercício da função na presidência. Mas é um grande avanço, é um avanço, como nós já dissemos várias vezes, civilizatório. E isso caminha na direção daquilo que o povo brasileiro quer, uma nova justiça nesse país. Que seja amanhã o último dia de votação desta matéria aqui no Senado, para depois trabalharmos
na Câmara dos Deputados. E haverá aí necessidade de uma grande pressão, de uma forte pressão, para que a proposta seja colocada como prioridade na pauta e para que parlamentares não apresentem emendas com esse propósito de protelar, porque muitas vezes, além do desejo de alterar para comprometer os efeitos, há o desejo da protelação para evitar que ainda durante a Operação Lava Jato, as ações que estão à espera de julgamento no Supremo Tribunal Federal sejam remetidas à primeira instância e, portanto, ao juiz Sérgio Moro, que é o terror para os políticos corruptos desse país. Muito obrigado a você, vamos aguardar amanhã. Certamente será um dia cheio aqui, porque teremos a reforma trabalhista também na Comissão de Assuntos Econômicos, logo pela manhã. Certamente haverá resistência dos opositores à reforma trabalhista, dos defensores do imposto sindical, por exemplo, obrigatório, impositivo, mas amanhã esse assunto estará na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, em que pese a crise política, especialmente ali do outro lado da rua, no Palácio do Planalto, o Congresso pode sim e deve continuar votando as matérias importantes. Muito obrigado a você e até amanhã.